Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos dar uma olhada aqui no jogo aberto. A Renata Fã e Denilson falando da vitória do Mengão ontem contra o Grêmio. Vitória muito importante, mais 3 pontos. Flamengo na liderança. Luiz Araújo, Lohan jogaram muita bola. Vamos ver um trecho também do Sport Center da ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos aos canais oficiais, jogo aberto e também ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like. Você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. 2-1 pro Mengão pra cima do Grêmio e o Flamengo é líder da Série A. Ai. Culpa de quem? Presença ilustre no Maracanã. A convite de Gabigol, Neymar foi assistir a partida um dia depois de postar foto com a camisa do Flamengo. Será que no futuro veremos o craque dentro de campo vestindo vermelho e preto? O Flamengo é meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia pudesse jogar aqui. Não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar, eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém, deixar claro isso. Quem teve a primeira grande chance do jogo foi o Grêmio. JP Galvão cortou a marcação e entregou para Pavon, que errou o alvo. Do outro lado, Lohan tabelou com Everton Cebolinha e concluiu por cima. Cebolinha teve que deixar o campo após sentir a coxa. Pouco depois, Igor Jesus torceu o tornozelo e também teve que ser substituído. 2 lesões em 30 minutos de jogo. E o Flamengo que já havia chegado para a partida com 7 desfalques. Ainda assim, foi do banco de reservas que saiu o grande personagem do jogo. Luiz Araújo entrou no lugar de Igor Jesus e com apenas 9 minutos em campo, fez esse golaço. Luiz Araújo, camisa 7. Lógico que a gente sabe dos problemas que a gente vai ter de perder alguns jogadores para a Copa América ou para lesão, mas isso gera oportunidades para outros se sobressaírem e darem conta do recado também. Logo no início do segundo tempo, Bruno Henrique caiu na área depois dessa chegada de Kahneman. Em campo, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira deu pênalti, mas depois de consultar o VAR, anulou a marcação. Lohan cobrou o escanteio e Davi Luiz testou no travessão. Em mais uma bola na área, na sobra, Pedro mandou por cima. Contra-ataque iniciado pelas mãos de Rossi. Lohan recebeu, carregou, até passar para Pedro. E o camisa 9, com tranquilidade, deixou Luiz Araújo na boa para fazer o segundo. Após 2 assistências, Pedro quase marcou o dele. Rafael Cabral fez essa defesaça. E já nos acréscimos, Edenilson apareceu na pequena área para fazer o gol de honra dos gremistas. Enquanto que os outros clubes não estavam jogando agora, nos últimos dias, nós tivemos 3 decisões. Nós tivemos 4 jogos, 3 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro, praticamente em 10, 11 dias. Então o desgaste foi muito grande, longe de Porto Alegre, para cima e para baixo, dentro de avião, de hotel, trocando de estado, trocando de clima, entendeu? Isso desgasta muito. Enquanto o Flamengo reassume a liderança do campeonato. Eu falei para os atletas 2 coisas. Primeiro, que os 2 títulos que eu tenho de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente equilibrado, que eu tinha uma certeza. Grupo é fundamental. E segundo, que se manter a liderança, ótimo, e nós vamos lutar para que seja assim. Mas tem que estar no G4 nas últimas 10 rodadas. Não é desculpa do Tite, o Flamengo está muito desfalcado. E ontem, a circunstância do jogo fez com que ele promovesse 2 mudanças já no primeiro tempo. E o Luiz Araújo entrou muito bem, fazendo golaço, depois recebendo a bola do Pedro, né? E concluindo o placar com 2 gols para cima do Grêmio. No finalzinho, o Edenilson descontou, mas já era muito tempo, era o último lance da partida. Um jogo lá e cá, bem movimentado, de 2 equipes que quiseram resultado. Mas aí o Flamengo mostra que ter elenco faz a diferença. Fiquei na dúvida se dava pro Rafael ter defendido essa bola aí, ó. Não sei, aí o especialista vai dizer, o tal do Ronaldo Giovanelli, nosso parceiro. Mas eu achei que era uma bola defensável pelo nível do goleiro, né? Pelo nível do Rafael Cabral. O Grêmio eu achei, até conversando ontem com você aqui, Lorão, antes da partida, obviamente, achei que o Grêmio ia ser um time reativo, que o Grêmio não tomaria conta do jogo. E em algum momento, principalmente no começo, o Grêmio se sentiu à vontade. O Grêmio atacou, principalmente pelo lado direito, criando
dificuldades para o time do Flamengo. O Flamengo foi se adaptando no jogo, foi tendo um pouquinho mais da bola. E aí, nesse momento que o Flamengo começa a ter um pouquinho mais da bola, e aí, na minha opinião, tem um pouquinho mais de qualidade mesmo com um time bem alternativo, o Grêmio começou a sentir. O sistema defensivo do Grêmio, principalmente mais centralizado, é um sistema defensivo lento. O Flamengo começou a ter um pouquinho mais de velocidade nessa troca de passes. No final, eu acho que foi merecedor do resultado. Agora, tem um detalhe também, eu já vou falar sobre o Neymar, que estava lá acompanhando a partida. Mas o Léo Pereira foi improvisado como lateral esquerdo, já que o Vinha está na seleção do Uruguai e o Ayrton Lucas machucado. O Léo Ortiz jogou de volante porque não tem nem o Alan machucado e o Pulgar na seleção chilena. Então, com todos esses problemas para montar a equipe, o garoto Lohan, que também vem se destacando. Muito bom jogador. Muito bom, 17 anos. E o Tite conseguiu se virar bem com as opções que sobraram. E ele sabe trabalhar bem o elenco. Você vê que na coletiva ali ao lado do César Sampaio. Um beijo para você, César Sampaio. Bom trabalho. Ele fala dessa questão do elenco, do grupo, chegar ali entre os 4 primeiros nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então ele sabe trabalhar isso, ele sabe motivar os jogadores que frequentemente, com uma certa frequência, não vem atuando. Então ele consegue tirar o melhor dos jogadores e ontem, do meio de campo para frente, o time se comportou bem. E eu não posso deixar de citar aqui, que eu estava conversando com você, Lourão, do Davi Luiz. Está jogando muita bola, voltou a ganhar a posição titular e não é por causa do nome, não, porque realmente ele está fazendo por merecer. Os últimos jogos, pelo menos no sistema defensivo, ele tem se destacado. Concordo com você. Agora, Neymar, o Marcos Braz já se manifestou dizendo que não tem nada, não cria esperanças, ele só veio acompanhar mesmo a partida. Mas o Neymar, várias vezes ele se aproxima do Flamengo. Várias vezes. E que seria interessante, seria. Né? Um time de massa, milhões de torcedores, o Neymar carrega também toda essa multidão de fãs. Seria legal vê-lo com a camisa do Flamengo. Não é acho que um sonho impossível de acontecer, até por esse sentimento que ele tem pelo Flamengo. Tivemos clássico nordestino. Bom, para os números do jogo, então, a vitória do Flamengo em cima do Grêmio. Em termos de posse, o Grêmio até teve mais, né? 58%. Só que o Flamengo liderou em finalizações, ali um a mais, né? Uma a mais. Finalizações certas também foi mais efetivo e grandes chances também foi um pouquinho mais efetivo. Mas o Grêmio até teve mais ações na área rival. No fim das contas, como o Renato falou, o Flamengo colocou a bola para dentro, o Grêmio não conseguiu. E o Flamengo tem um elenco melhor, né? E de certa forma os números comprovaram que os dois treinadores falaram. Vamos ver o que os torcedores, então, do Flamengo pensaram dessa vitória. E não só da vitória, de volta ao Cícero, hein? Férias, descansando. Agora ninguém segura o Cição. E aí é o seguinte, vitória e classificação em primeiro lugar do campeonato, Cícero. É verdade, Bruno. Um grande abraço para você, um beijo nas Mares, um abraço no Breiler e no Fã de Esportes. Uma grande satisfação estar voltando justamente com vocês no Sport Center 1 depois de alguns dias de descanso, né? O Flamengo ultrapassou o Botafogo com essa vitória e agora é o líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos ganhos, 70% de aproveitamento. É ao lado do Bahia, só que no critério de desempate, saldo de gols, já que o número de vitórias está igual, saldo de gols, o Flamengo tem 8 de saldo e o Bahia tem 4, por isso o Flamengo é o líder. E o Flamengo tem 6 vitórias consecutivas com essa vitória diante do Grêmio, né? 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores da América e 1 pela Copa do Brasil, fazendo nesses 6 jogos 18 gols, uma média de 3 gols por jogo e sofrendo apenas 2 gols. Como o Tite falou aí, foram 7 desfalques, vamos só lembrar os desfalques, 5 jogadores servindo as suas seleções convocadas aí para a Copa América, 4 na seleção do Uruguai, os meias Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, direito Varela, esquerdo Vinha, e mais o volante Eric Pulgar, convocado para a seleção do Chile, além de 2 jogadores que não participaram lesionados, lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Alan, e 2 jogadores, como o próprio Tite, vocês já lembraram também, jogaram improvisados. 2 zagueiros, o Flamengo tinha 4 zagueiros em campo, sendo que 2 improvisados. Léo Pereira jogando de lateral esquerdo, já jogou algumas vezes nessa posição, e o Léo Ortiz jogando de volante, não foi tão bem assim, ele é zagueiro, um pouco mais adiantado, não rendeu tanto. O Flamengo agora volta a jogar domingo, jogo dificílimo, lá na Liga Arena, em Curitiba, 9ª rodada, contra o Atlético Paranaense, jogo que vale a liderança. O Atlético Paranaense é o 4º colocado, com 16 pontos ganhos. Se vencer, ultrapassa o Flamengo. Portanto, o Flamengo, num dia da presença do Neymar,
teve a inspiração do Luiz Araújo decidindo o jogo, fazendo 2 gols e uma bola na trave. É o Flamengo mostrando que elenco é tudo no futebol. Certo, Voltamos aos Cícero. estúdios. Obrigada, viu? Bem-vindo de volta, então, das férias. A gente te libera, mas a gente volta a conversar ainda, tá? Sobre o rubro-negro. Bom, o Luiz Araújo foi o destaque do Cícero e foi o destaque do jogo, obviamente, contra o Grêmio. Liderou tudo, tá? Em termos de finalizações no alvo, foi quem marcou os gols. Em ações progressivas, aí ele foi o segundo melhor entre os seus companheiros, mas um número muito alto. E é impressionante, né? Porque aí o Luiz Araújo, a gente nem lembra ali quanto o Flamengo pagou, e foi uma grana no Luiz Araújo. Eu lembro, acho que foram 7 milhões de euros à época, dá uns, sei lá, 50 milhões de reais, 40 milhões de reais no cara. E ele é um dos reservas de hiperluxo, como o Cícero disse, elenco é tudo, porque o Flamengo ontem, com tantas administrações que ele teve que fazer no elenco, conseguiu o resultado. Pois é. Eu até estava no 360 ontem conversando com os amigos, eu e o Eugênio, a gente até entendeu ali que, diante de tantos desfalques, e por conta de lesão, por conta de seleção, talvez pensar num Flamengo com o Gerson mais centralizado e o Luiz Araújo na direita, já de início, né? Para evitar justamente mexer tanto na estrutura do time, né? Na estrutura, falando sobre as peças, porque já iria colocar o Léo do lado esquerdo, enfim. Mas aí o Tite não, o Tite entra com o que ele imaginou mesmo, improvisando o Ortiz, inclusive, ali no meio de campo. Mas aí as coisas, impressionante, né? Porque daí, ao acaso, as coisas mexem e aí sim voltam o Luiz pela direita, o Gerson um pouco mais centralizado. E tem muita qualidade, né? Tem. Na finalização, ele já tinha algumas partidas em que o Flamengo, numa rotação abaixo, ele entra e ele dá um outro ritmo para o jogo. Ele realmente tem essa característica de mudar um pouquinho até a parte anímica da equipe. E ontem marca um golaço e o segundo gol também numa construção ali, passando pela inteligência de visão de jogo do Pedro. Baita jogo do Luiz Araújo. Legado do Sampaoli, hein? Isso aí ninguém lembra, né? Não é, Breiler? Mas foi um legado pedido do Sampaoli. Não foi um pedido do Sampaoli? Foi, claro que foi. Deixou, embora o trabalho não tenha sido bom no Flamengo... Não foi bom não, foi péssimo. O Sampaoli deixou realmente algumas coisas. O Pulgar, por exemplo, é também uma boa herança do lado do Sampaoli. E o Luiz Araújo é um bom jogador. Embora não seja badalado, ele sempre foi muito útil no Flamengo. A questão é que o time se desequilibrou com aquela formação com 2 pontas. Quando ele era um dos titulares, Exato. Não era? E aí, para reequilibrar, o Tite encontrou a solução do Gerson pelo lado direito. E ontem, ironicamente, o Flamengo só se encontra no jogo quando volta com a formação dos 3 pontas e recua o Gerson. O Gerson dá um pouco mais de sustentação de passe na saída de bola, desafoga o Léo Ortiz, que não é um jogador da posição, e a partir dali o jogo do Flamengo flui melhor. Então não foi só a entrada do Luiz Araújo, foi um ajuste da equipe para a acomodação desse sistema que fez com que o Flamengo jogasse melhor. E não dá para cravar, a partir de agora o Flamengo tem que voltar com os 2 pontas. Não é por aí, é a circunstância do jogo, até pelos 2 jogadores que perdeu, pediu essa alteração, pediu esse ajuste do Tite e agora ele tem a oportunidade de ter mais repertório. Ele tem possibilidade de ter uma variação confiável, novamente com os 2 pontas, o Luiz Araújo demonstrando confiança. Agora, com a lesão do Everton Cebolinha, pode ser que ele até repense de novo. O Luiz Araújo está bem, vou dar um pouco mais de confiança, vou acreditar. Luiz Araújo assentando no time titular e até em alguns momentos ele caiu pelo lado esquerdo. Deu um cruzamento por ali, ele é um jogador versátil, se adapta e para o Tite é ótimo que ele esteja confiante, marcando 2 gols, 2 belos gols para o Flamengo ter, além da formação que funcionou bem com o Gerson aberto pela direita, novamente os 2 pontas funcionando de uma forma orgânica e positiva para o time. Porque ele não descartou, não é? Ontem, na entrevista, ele foi questionado justamente sobre isso, né? De voltar a esse esquema, ou manter o Luiz Araújo, e ele foi muito simples na resposta, né? Ele falou, sim, o campo fala. Usou até aquele termo, né? Ele não se alongou na resposta. Sim. Não confirmou, mas também não descartou essa possibilidade. E eu acho que com tantos desfalques, né, Mari, não dá para o Tite também ficar preso a uma ideia no imaginário dele. Ele vai ter que talvez mexer exatamente na equipe, voltar, mudar esquemas, adaptar. Porque, como aconteceu ontem, ele tinha um plano, perdeu 2 jogadores e já teve que mexer na equipe do que ele tinha planejado há meia hora no vestiário e conversado com os caras, né? Sim. Acho que uma das preocupações sobre esse momento do Campeonato Brasileiro, em meio à Copa América, muitos desfalques, era sobre a qualidade do jogo, né?
como seriam as partidas do Brasileirão com tantos times e os times de ponta perdendo jogadores. Já foi assim com o Atlético Mineiro, que vence o Red Bull Bragantino. O Flamengo, com todos os desfalques, ele inicia a partida no banco de reservas com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Assim, jogadores que têm qualidade. Opa. Assim, o Gabriel está em outro momento, mas ainda assim, se o Tite, não pela circunstância da lesão e essa necessidade da troca, mas se ele precisa mudar alguma coisa no jogo, ele tem um banco de reservas ainda que oferece isso para ele. E ele foi testado ontem diante das circunstâncias que ele precisou ao longo do jogo ir colocando as peças e mexendo um pouco no time. Então, eu acho que esse período de treinamento também serviu para isso, né? Para ele identificar o sistema que ele ia usar. Ontem foi uma grande demonstração de força do elenco do Flamengo. Ontem foi uma exibição para mostrar para os adversários que o Flamengo, mesmo muito desfalcado, 5 perdas durante a Copa América, continua forte, continua brigando no topo. Isso não diz algo sobre o Grêmio também, Breyle, Claro. em algum momento? Desculpa ter te interrompido. Imagina. Porque, assim, na temporada passada foi uma campanha que eu acho que ninguém talvez esperasse que o Grêmio fizesse o que fez na temporada passada, batendo lá quase na parte mais alta da tabela. Mas nessa temporada tem sofrido com lesões, tem sofrido com o elenco, tem poucos pontos no campeonato ainda, né? São 6 pontos. E já tem uma temporada comprometida, um campeonato comprometido, já tá, né? Sim. Isso é um fato também, é mais uma dificuldade, né? Ainda teve, obviamente, uma questão que foge completamente do controle do Grêmio, né? A questão climática. Não preocupa de alguma forma? O Renato vai para a coletiva e ele elogia. Acho que o comportamento do Grêmio, principalmente ali no primeiro tempo, deu um jogo ali contra o Flamengo. Mas, de certa forma, também não diz algo sobre o adversário? Sem dúvida. E no ano passado, se o Grêmio perdesse o Luis Soares, já havia um impacto. Esse impacto era sentido. O Luis Soares foi o grande diferencial do time no ano passado. E agora, com o Diego Costa substituindo e bem, quando sai, não há uma reposição. O JP Galvão, por mais que tenha se esforçado, tenha tentado brigar com os zagueiros do Flamengo, não é uma alternativa à altura do Luis Soares, até porque não é um centroavante de origem. E ali tem a perda do Soteldo também, o Vilha Sante. São desfalques que impactam mais um elenco limitado do Grêmio do que o Flamengo, que tem uma margem maior para mexer. A gente já até previa esse cenário ontem, mas apesar de tudo isso, o Grêmio ontem foi valente na proposta de jogo. O Grêmio terminou com mais posse de bola que o Flamengo, criou situações de gol, mas pecou muito também nas limitações do elenco, de depender ali de um Nathan Fernandes no segundo tempo, numa jogada individual, mas é muito pouco para enfrentar o poderio do Flamengo, mesmo desfalcado. O Grêmio sentiu mais nesse aspecto, mesmo que tenham sido menos peças, Sim. mas impactam mais pelo fato do Grêmio ter menos margem de manobra. Mas nas contas ali do Tite são praticamente 10 desfalques. Né? E claro, o Flamengo tem razão em reclamar e o rubro-negro tem razão em ficar preocupado, porque por um quarto, quase um terço do campeonato... Dependendo de como as seleções vão avançar na Copa América. Ele pode ficar sem esses... exato, os 2 melhores do time. Sim. Ele mostrou, e o temor do rubro-negro é que ele perca, ele saia da disputa do campeonato nessas 10 rodadas que o Flamengo vai disputar agora durante a Copa América. Com esse elenco, ele consegue se manter na disputa? Consegue. Eu acho que, assim, é claro que esse momento ele pode favorecer, por exemplo, o Bahia. Que tá nessa briga e que não perdeu tanto, não perde jogadores, enfim. Esses até times... o Botafogo, né? Sim, O Botafogo exato, também se mantém, né, ali inteiro, né? Exatamente. Então, é claro que esse momento ele pode favorecer outras equipes. Mas o Flamengo mostrou ontem que ele tem essa capacidade. Primeiro que ele inicia a temporada já investindo muito. Já era sabido, né, que ia acontecer esse momento. Então, ele vai no mercado, ele reforça, ele cria uma estrutura para poder suportar esse momento. Se não conseguiu arrancar gordura antes, porque aí também estava com Libertadores, enfim, outras competições, ele tem condições agora de continuar, pelo menos nesse nível, né? Pelo menos pontuando. Mas, ao mesmo tempo, também, obviamente, não é a situação ideal, né? Mas eu acho que até na nossa avaliação, mesmo tendo essa condição, a gente sempre vai ter que ponderar as ausências. Porque mesmo sendo um elenco ou um time bom que o Tite tem à disposição, não é o time do Flamengo. A avaliação muda, né? A gente, assim, a gente pode falar, esse time é possível extrair mais desse time, se a equipe oscilar de alguma maneira. Mas, de toda forma, ainda é um Flamengo prejudicado pelas ausências. Aí
é vítima do sucesso do elenco de toda forma, né? É um prejuízo inevitável, inegável, mas esse é o momento também do Tite e sua comissão técnica demonstrarem a capacidade que tiveram ontem. Foi inventivo, colocou o Léo Pereira do lado esquerdo. E o Lohan joga bola, né? Ortiz, Lohan, excelente, já vinha jogando muito bem, mesmo como opção no segundo tempo, e como titular tem correspondido sempre que entra, já havia jogado bem contra o Corinthians, o cara que puxa bem contra-ataque. E ontem o Tite também foi hábil nessa leitura de entender o que o Grêmio propôs e deixar o Flamengo mais afeito a contra-ataques, porque o Lohan é esse cara da transição, de puxar o time em velocidade. E com o Léo Pereira do lado esquerdo, teve segurança, por ali o Flamengo não sofreu, acabou sofrendo gol numa falha dele, num vacilo ali numa bola parada, mas ele não comprometeu do lado esquerdo. E o Léo Ortiz, por mais que tenha começado o jogo um pouco inseguro, até sentindo um pouco ali a diferença da posição, ao longo da partida se encontrou, principalmente depois que o Gerson foi recuado e fez uma partida bem aceitável, mostra que pode ser uma opção por ali quando o Tite precisar. Então eu vejo que esse é o papel do Tite, buscar essas soluções e aproveitar a enorme qualidade que tem. Tanto é que no segundo tempo a gente viu uma jogada, o Léo Pereira fazendo uma jogada de lateral, cruzando na cabeça do Léo Ortiz, infiltrando quase como um elemento surpresa. É como fazia muito, né? Como fez muito no Red Bull. Exato, e mostra a capacidade que esses jogadores têm, a versatilidade de se adaptar, além de uma função, da função específica que eles têm no Flamengo. A gente volta a falar do Flamengo. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem, 2-1 contra o Grêmio. Mengão, mesmo com muitos desfalques, fez um bom jogo. O Grêmio até começou melhor, mas o Flamengo, depois da entrada do Luiz Araújo, ele mudou o jogo, fez 2 gols. O garoto Lohan também jogou muita bola, craque, né? Joga demais. E acredito que vai ser muito útil, principalmente aí para esse momento que o Flamengo vai conviver com muitos desfalques, que são os jogadores que estão ali defendendo suas seleções. O Flamengo é o time que vai mais sofrer, né, com essa questão de desfalques, mas tem um bom elenco e ontem provou, né, que pode sim se manter na liderança do Brasileiro, venceu o Grêmio, deu trabalho o Grêmio principalmente no primeiro tempo, mas ali depois o Flamengo controlou o jogo, no segundo tempo fez uma boa partida. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos, né? Final de semana tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Flamengo não tem um bom retrospecto jogando na casa do Atlético, mas tem todas as condições de chegar lá e fazer uma boa partida. Ontem, uma vitória muito importante, e o Luiz Araújo, que sempre que está tendo oportunidades, né? Está entrando, está jogando muito bem. Ele até começou jogando de titular no começo do trabalho do Tite, né? Depois foi ali para o banco de reservas, mas ele sempre que está entrando, está jogando muito bem. Eu até achei que com esses desfalques aí, né, jogadores convocados, o Luiz Araújo seria titular, mas o Tite ontem optou por começar com ele no banco, e após a lesão do Igor Jesus, ele entrou muito bem, resolveu o jogo, fez 2 gols, o primeiro mesmo foi um golaço. Legal demais, né? O Flamengo tem um bom elenco para isso, montou um elenco para isso aí, quando precisar, o Tite olhar ali para o banco, né, e ter soluções. E foi isso que aconteceu ontem. O Flamengo fez uma boa partida, conquistando 3 pontos importantes. 17 pontos, está na liderança do Brasileirão. Agora é se preparar para a sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like. Valeu e até a próxima, galera.